Senhor tem tatuado e escrito na palma das suas mãos o nosso nome. Fala, minha galera, olha só, mais um tema polêmico aqui pra gente resolver. Tatuagem é pecado? E eu, a princípio, quero dizer e falar, né? Colocar um tema nessa reflexão. Tatuagem, pecado ou falso moralismo? Pecado ou falsidade de santidade, né? Antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou a favor e contra. Eu preciso entender quando é que algo é benéfico, quando é que algo não é benéfico. Nem tudo que a Bíblia não diz ser pecado, por não ser pecado, é bom. Tem coisa que a Bíblia não diz ser pecado, mas vai atrapalhar o nosso caminho, vai atrapalhar, vai embaraçar o nosso processo. A Bíblia em momento nenhum nos diz que o uso excessivo de, por exemplo, de medicamentos para determinada dor é pecado. Porém, a gente sabe por consciência própria que a gente precisa ter limite para determinadas coisas. É o que o apóstolo Paulo ele nos diz. Tudo me é lícito. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu preciso saber até onde eu vou. E eu acho que, assim como isso, a tatuagem e muitos outros assuntos, como bebida, né? É preciso primeiro entender o limite do ser humano, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço para quem tem dúvida sobre a tatuagem é: para quê, para quem e por que você quer fazer uma tatuagem? Qual é a mensagem que você quer passar? O que é que você quer provocar em alguém quando ela tem a visualização dessa tatuagem? Ah, Danilo, mas eu não faço tatuagem para os outros, eu faço tatuagem para mim. Me perdoe, mas para mim isso é uma ignorância. Ninguém vai pôr um outdoor, a propaganda no outdoor para ninguém ver. O nosso corpo é a nossa propaganda. O nosso corpo é a nossa imagem. Então, tudo aquilo que eu ponho em meu corpo, eu estou provocando nas pessoas, no mínimo, uma visão. Ninguém vai numa loja comprar roupa mais feia, né, Albert? Todo mundo, quando vai na loja comprar uma roupa, vai comprar querendo se apresentar, no mínimo, da melhor forma. Mas eu não me visto para as pessoas. Isso é, para mim, na minha opinião, isso é uma ignorância e uma falta de honestidade intelectual. A Bíblia, ela sempre traz a conotação do que pode e o que não pode. Então, o único texto bíblico onde é condenado a marcar o corpo, seja por agulha com pigmentações de tinta, seja por corte de lacerações, né? Onde fique a marca no corpo, como é costume. Nós estávamos conversando isso agora há pouco aqui com o Albert e com o Vitor, onde tem tribos indígenas que marcam o seu corpo para mostrar quando ele tem uma certa idade, um homem na tribo, por cada morte de animal feroz que ele tem na tribo, ou até mesmo como uma forma de batismo para aquele homem ser recebido no clã daquela tribo, ele corta o seu corpo, ele marca o seu corpo. Isso é cultura. Eu não estou aqui para dizer que a cultura A e B está errada ou que está certa. Não. E a Bíblia também não condena a cultura. A Bíblia foi escrita para um determinado grupo de pessoas que decidiram seguir a ela. Tá? Se qualquer outra religião diz que a pessoa tatuar até a bola do olho está correta, está correto, eu vou bater palma para essa religião e vou dizer: parabéns, você optou em acreditar e viver aquilo que você acredita. Tá bom? Então, assim, a Bíblia Sagrada, no livro de Levíticos, no capítulo 19, verso 28, Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, né? E a gente sabe que ele está incluso ali no Pentateuco, nos 5 livros escritos por Moisés. E o livro de Levíticos é o livro onde o povo que saiu do Egito, o povo hebreu que havia saído do Egito, agora eles estão passando por um processo de purificação. Que purificação é essa, Danilo? A purificação cultural. Porque embora eles temessem a Deus,
Embora eles servissem a Deus e acreditassem que Deus iria salvá-los, eles foram criados dentro da cultura egípcia. E a cultura egípcia era supernatural a marcação do corpo, como era natural a idolatria de deuses, semideuses, né? E agora, quando esse povo sai do Egito, eles vêm carregados da cultura egípcia. E Deus agora, para purificar esse povo, Deus começa a tecer regras e doutrinas para que esse povo agora começassem a se desintoxicar das culturas egípcias que eram contra os princípios e a natureza de Deus. E uma das culturas que existia dentro do Egito era que os vivos, eles tatuavam o corpo em homenagem a quem se foi. Pai, mãe, amigo, um guerreiro, um rei, um governante. Então, em homenagem a determinada pessoa, aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa individual, ele marcava o seu corpo em respeito, idolatria, adoração àquele grupo ou àquela pessoa. Então, em Levíticos 19, 28, Deus, ele proíbe os hebreus agora a marcar o seu corpo em adoração aos que já haviam sido mortos. Então, é o único texto bíblico que existe uma condenação e uma punição se fosse marcado o corpo. Então, se nós aqui parafrasearmos como tatuagem, sim, nesse sentido aqui, é totalmente proibido a marcação do corpo em homenagem a quem já se foi. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina a deixar que os mortos sepultem os seus mortos. Então é preciso a gente compreender qual é o significado da tatuagem que eu vou pôr no meu corpo, Albert. Por exemplo, olha que coisa interessante. Hoje, nessa guerra de facções que tem aí, eu ouço dizer que se você desenhar uma carpa, tal facção te pega. Se você desenhar uma geisha, tal facção te pega. Se você desenhar um palhaço, é matador de polícia. É o que eu ouço dizer, não tenho conhecimento e nem busco, porque é algo que não me dá nenhum crescimento. Tá? Então, baseado nisso, é preciso a gente ter cuidado e maturidade. O que é que a tatuagem, por mais que eu não esteja fazendo para os outros, o que é que essa tatuagem vai representar para mim? Primeiro ponto. Segundo ponto, se você faz parte de uma congregação em que a ideia litúrgica da sua congregação não permite o uso da tatuagem, para você é pecado. Porque quando você decide fazer parte de uma determinada congregação e você veio de fora tatuado, é uma coisa. Agora, quando você passa a congregar, está debaixo das ordenanças dessa congregação, no mínimo por educação e por ética, você tem que respeitá-la. Então, eu não aconselho você cristão, que a sua igreja não permite fazer, porque o irmão Danilo, o professor Danilo disse no começo, não é pecado. Não, não é pecado biblicamente, mas se a sua liderança te instrui a não fazer e você faz, você não pecou por tatuar, você pecou por desobedecer. Então é preciso ter cuidado. Dentro da igreja, é preciso ter cuidado com a tatuagem, porque, querendo ou não, o que é que representa para o mundo isso? O que é que as pessoas de fora vão ver com isso? Talvez vão ver de forma benéfica. Poxa, massa, vou para a igreja de Vitor, porque lá eu posso me riscar todo. Você entendeu, Albert? Então é preciso ter cuidado do que é pecado, o que não é pecado, e o do que para mim é pecado e para o irmão Vitor não é. Eu preciso respeitar o irmão Vitor quanto a isso aí. Tá bom? E também assim, se nós refutarmos Bíblia, existem vários textos nas Sagradas Escrituras que falam sobre tatuagem. O texto em Apocalipse, capítulo de número 9, capítulo 19, versículo de número 16, diz nitidamente que Cristo descerá sobre um cavalo e o seu manto, e na sua costa estará escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A mesma Bíblia diz que nós receberemos um novo nome na testa na Nova Jerusalém.
A mesma Bíblia diz em Isaías capítulo 49, verso 16, que o Senhor tem tatuado e escrito na palma das suas mãos o nosso nome. Então nós precisamos ter cuidado quando nós usamos a Bíblia para condenar e quando nós usamos a Bíblia para absolver. Absorver. Nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado que assuntos como esse, tatuagem, são assuntos interpretativos e individuais. E como tem que ter essa polêmica, aí vai. Deus está muito mais preocupado com a mancha de ódio que está no seu coração do que com a tatuagem na sua pele. Deus está muito mais preocupado em purificar os riscos de ódio, de fofoca, de raiva, de contenda, que estão tatuados na nossa alma, do que os que estão tatuados na nossa pele. Volto a dizer, Deus, ele não busca a purificação externa antes da purificação interna. A Bíblia diz que nós, se servirmos a Deus, nos tornaremos, através do seu sangue, alvos como a neve, puros como a lã. Mas a Bíblia está usando uma linguagem figurativa de purificação. Quantas vezes nós andamos pelas ruas e vimos alguém cheio de tatuagem, de pinça e de argola, e atravessamos a rua por medo, e de repente vem alguém muito bem vestido, muito bem organizado e nos assalta. Quantas vezes nós deixamos de ouvir um conselho de alguém porque tem uma tatuagem e vamos ouvir o conselho de alguém que está com a pele limpa exteriormente, mas com o coração imundo, podre e manchado. Então que nós possamos ver o tema como algo pessoal de cada um. Nem todo tatuado é miserável e nem todo não tatuado é crente. Valeu?